Oi pessoal! Hoje então vai ser um vídeo um pouco diferente e eu vou fazer 5 recomendações para uma booktuber aqui. Nosso grupo de booktubers e bookstagrammers, a gente decidiu fazer essa troca literária, digamos assim, em que cada uma de nós tem que recomendar 5 livros uma para outra e aí até o fim do ano a gente tem que ler esse livro. Então no meu caso eu tenho que fazer 5 recomendações para ONVD do canal ONVD Silva. As outras 5 meninas que estão participando comigo, o link para você acompanhar todas elas vai estar ali no box de descrições. A única que não tem canal aqui no YouTube é a Anne. Ela tem o Bookstagram, A Magia das Pequenas Coisas, então sigam ela lá. E aí então nós temos a Nina, do canal Hora de Ninar, a Mai, do Paraíso Cósmico, a Rose, do canal Mundo dos Livros da Rose Pink, e é claro, a ONVD, que é pra quem eu vou fazer essas 5 recomendações hoje. Bom, os gêneros favoritos da ONVD são fantasia, romance contemporâneo e thriller. Thriller é um que eu não li muito, então eu acho que as minhas recomendações são meio um pouquinho diferente do que talvez ela vá gostar de ler, mas eu fui lá no Scooby dela, dar aquela futricada, aquela stalkeada pra ver do que ela lê mais. Mas minha primeira recomendação junta romance com fantasia. Não é exatamente um romance assim muito adulto, é um romance bem fofinho e adolescente, mas vale muito a pena e a fantasia desse livro também é muito fofinha e tem tudo a ver com romance e esse livro é simplesmente muito bom. Então minha primeira recomendação é Minha Lady Jane. Como eu falei, tem fantasia e tem romance, mas é um romance bem fofinho, é uma fantasia bem misturada com a história e é bem fofinha também, é um livro todo fofinho de ler. Por mais que tenha ali uma iminência de guerra, né, algumas perseguições de personagens, no geral é um livro muito bem humorado, muito bem escrito. A gente segue a perspectiva de 3 personagens diferentes, que é a Lady Jane, par romântico dela e do Rei Arthur, se eu não me engano. Só que o Rei Arthur é adolescente, são todos adolescentes, e eles estão aí nessa emboscada que foram metidos, né, meteram eles numa emboscada e querem matar eles pra tomar o trono. Então é bem divertido, eles ficam assim nessa fuga e eles não sabem muito bem o que tá acontecendo. E é muito fofinho. Eu acho essa história muito fofinha, muito bem escrita. E eu tenho a impressão que a ONVD vai gostar. Agora então vem minhas recomendações de thriller. Eu escolhi 2 livros que um eu tenho certeza que é thriller e o outro eu não sei tanto se encaixa nessa categoria, mas vai ter que ser. O primeiro livro é As Outras Pessoas, da C.J. Tudor. Eu li esse livro antes de ser lançado aqui no Brasil, acho que recém foi lançado. Eu até fiquei surpresa assim com quão rápido, né, veio, porque esse livro é novo até lá fora também. Eu vi que a ONVD já leu um livro dessa autora, então eu espero que ela goste dessa recomendação também. É um livro um pouquinho diferente. Eu tenho a impressão que os outros livros da autora, se eu não me engano, não tem certos aspectos, assim, por exemplo, sobrenaturais, essas coisas, que se eu não me engano, não tem nos outros livros e esse livro da autora tem. Então, assim, é um pouquinho diferente, mas eu acho que vale a pena muito a leitura. É um livro que eu não gostei, assim, tanto em relação ao tipo de leitura que eu procuro, sabe? Eu sempre procuro um livro que me faça sentir coisas diferentes, que me ensine coisas diferentes, além da história em si. E no caso, esse livro é basicamente a história em si, mas é uma ótima história. Eu engoli esse livro, eu li o tempo todo e é muito rápido de ler, os capítulos são muito curtos e é bem thriller mesmo, assim, no sentido de que tu tá o tempo todo querendo descobrir o que tá acontecendo, até que tudo se encaixa no final, né? Vai se encaixando ali aos poucos. E eu tenho, assim, pouquíssimas ressalvas com esse livro, assim, é só que eu acho que a autora quis fazer um tipo de quebra-cabeça em que tá tudo interligado. E é isso, às vezes, meio estranho, assim, sabe? Por que tu vai interligar cada fiozinho das coisas? Às vezes as coisas não são tão interligadas, assim, mas a autora interligou todas. Então, tu fica até o final pra saber qual fiozinho tá conectado com qual ali. Mas eu acho que é um tipo de livro que a experiência de leitura é realmente muito boa, então eu acho que a ONVD vai gostar. O outro livro que eu acho que se encaixa em thriller é A Confissão, do Flávio Carneiro. Esse aqui é brasileiro. E a gente vai ter esse cara que sequestrou essa mulher. Tu fica sabendo, assim, na hora ali que no começo do livro que ela é sequestrada e ele tá conversando com ela. Então o livro todo ele é em segunda pessoa, como se ele estivesse falando contigo, né? Falando com essa mulher sequestrada. E ele fala toda a história dele. É um monólogo esse livro, né? É bem curtinho, tem 235 páginas. E é um livro, assim, que tu quase não quer largar, porque tu quer descobrir o que tá acontecendo, por que ela tá ali sequestrada, de onde é que, né? E ele conta, assim, toda a história dele, basicamente, até levar ele a sequestrar essa mulher e falar toda a história dele. E, assim, é um livro bem interessante. É um livro que eu gostei bastante, mas é aquela mesma história, né? Não é um livro que me trouxe ensinamentos novos. O telefone tá tocando.
mas ao mesmo tempo é uma história muito bem contada. É um livro bom, é interessante, diferente. E eu acho que vale muito a pena a leitura. Não sei se é o tipo de leitura que a Univide gostaria de ler, mas talvez seja um tipo novo que talvez ela goste. Não sei. Então, tá aí a recomendação. A minha próxima recomendação vai juntar então essa coisa do brasileiro, que eu sei que a Univide gosta de ler livros nacionais, com fantasia. E é um livro maravilhoso que eu dei 5 estrelas, que eu li recentemente, Rani e o Sino da Divisão, escrito pelo Jim Anotsu. Esse livro eu acho que é sensacional. Ele é basicamente para adolescentes, mas eu li esse livro e me apaixonei por tudo que acontece. Também tem um romancezinho ali no meio, tão fofinho e tão natural, sabe? É uma história que eu só fiquei com uma pergunta no final das contas, né? Porque, sabe toda aquela história do Crepúsculo, em que a Bella quer virar vampiro pra poder continuar com o Edward ao fim da vida? Essa é a minha única pergunta de como é que esse relacionamento vai funcionar. Porque termina com um finalzinho feliz, mas eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Como é que vai continuar, né, a vida deles? Não sei. Enfim. Mas, assim, é um livro muito bom, com personagens muito bons. A Rani é uma personagem, assim, que tem suas fraquezas, mas ao mesmo tempo ela é forte, ela tem suas decisões e ela tem suas próprias ideias, sua própria personalidade. Cada um dos personagens tem uma personalidade diferente e são... E cada historinha, né, cada aventura que eles estão tendo ali pra chegar num ponto final, que é o clímax, que é o vilão e acontecer tudo, é tudo muito instigante, é tudo muito gostoso de ler. Essa amizade que eles criam dos personagens todos ali, tendo que confrontar esse único vilão querendo matar o mundo inteiro, e também tem a ver com um outro mundo, né, que é o mundo sobrenatural. E é um livro, assim, muito bom. É um livro maravilhoso, e por mais que esse livro seja voltado pra crianças, adolescentes, eu acho que vale pra qualquer adulto ler. Esse livro foi publicado em 2014 e tem assuntos, assim, que a gente fala até hoje, sobre racismo e sobre preconceito, e é pra criança, gente. Lê esse livro, assim, é maravilhoso, tá? Leiam, é muito bom. E eu acho que toda essa historinha de fantasia e de romance e também com outras coisas interessantes no meio da história e importantes de serem contadas, eu acho que a Univide vai gostar, e eu espero que ela goste bastante também. Mesmo que ela não escolha exatamente esse livro, que um dia ela compre esse livro e leia, porque todo mundo tem que ler esse livro. E a minha última recomendação é um outro livro que eu também dei 5 estrelas e vai juntar autor brasileiro com romance contemporâneo. É romance LGBT, mas não deixa de ser romance, e o livro é 1 Milhão de Finais Felizes, que eu também li recentemente, mas já se tornou um favorito da minha vida. Esse livro é um daqueles, assim, que o romance, pra mim, não é o principal da história. Pra mim, esse livro não é um livro de romance em si, mas é um ponto muito forte do livro, é o romance. Uma coisa que tu espera muito, é uma coisa que tu tá instigado a ler, é uma coisa que me fez rir 500 mil vezes. Geralmente eram os diálogos do romance ali, e é muito bom. Esse livro, então, vai contar, basicamente, ali, um pedaço da vida do Jonas. Ele basicamente recém saiu do ensino médio, não sabe muito bem o que fazer, mas também não tem muita oportunidade, né? Ele não tá muito a fim de fazer faculdade, mas ele também não tem muita ideia de como continuar a vida, né, sem fazer faculdade, e aí ele pretende começar a trabalhar pra ter algumas ideias, e talvez, de repente, se ele quiser fazer algum curso, alguma faculdade, né, poder pagar sozinho, né, se sustentar, basicamente. Uma das coisas que ele quer, se eu não me engano, é sair de casa. Então ele começa a trabalhar, e aí nesse trabalho ele conhece uma amiga, ele também conhece seu par romântico, e aí coisas começam a acontecer. Ele tem os seus próprios amigos fora desse trabalho que também tem alguns tipos de problema. Depois de um tempo ele começa a perceber que tem certos problemas em relação a esses amigos, né, de como a gente vai se afastando de certos amigos por termos seguido rumos diferentes na vida. E é um livro cheio de coisa pra contar, é um livro cheio de coisa pra gente aprender, e é um livro com uma história linda, ao mesmo tempo triste, e ao mesmo tempo tu vai rir muito, e é sensacional. Eu não sei como explicar esse livro, é simplesmente muito bom, e eu espero que a Univide leia e goste. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho. Espero que tenha sido rapidinho. E dessas minhas recomendações. Sigam as meninas, elas são todas muito incríveis. E o link delas estão todos ali embaixo. O link de todos os livros que eu falei também estão todos ali embaixo pra você comprar, ver, pesquisar. E é isso. Até a próxima. Boas leituras e tchau. I'll make a brand new start of it. You know